Isaías, capítulo 8, a partir do versículo 16, até o versículo 7 do capítulo 9. Isaías 8, 16, ao versículo 7 do capítulo 9, diz assim a palavra do Senhor. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Leia em voz alta os versículos 6 e 7, por favor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia. Oremos. Pai amado e bendito, como é bom nos reunirmos como igreja. Senhor, como é maravilhoso quando nos reunimos, revemos irmãos e irmãs amados, preciosos, e juntos cultuamos, adoramos ao Senhor. Deus amado e Pai bendito, fala aos corações por meio da Tua palavra. Aqui está o Teu povo, Senhor, povo comprado e remido pelo sangue do Teu Filho. Senhor, em nome de Jesus, fala ao coração do Teu povo, no poder do Teu Espírito, para a glória do Teu nome. E agrada-te nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Post tenebras lux. Essa frase em latim, eu não sei nada de latim, mas essa frase foi destacada pelo reformador João Calvino, e post tenebras lux significa simplesmente depois das trevas, as luz. Post tenebras lux, que é luz em latim. João Calvino destacou essa frase, e ela foi muito conhecida na época da Reforma Protestante, porque entendiam que a Reforma Protestante estava trazendo a luz, não trazendo, mas resgatando, porque a Reforma não trouxe novas invenções, mas ela se deteve a resgatar o verdadeiro evangelho puro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, depois das trevas de um mundo que vivia sem o conhecimento verdadeiro do evangelho de Cristo, a Reforma Protestante, começando lá em 1517, trouxe luz. Por isso, post tenebras lux, depois das trevas, a luz, foi um dos lemas da Reforma Protestante, especialmente na Genebra de João Calvino. Mas essa frase vem do texto que nós lemos em Isaías, no capítulo 9, logo no início fala que depois das trevas veio luz.
Isaías fala de algo aqui muito maior do que foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi muito importante. Nós somos filhos da Reforma. Nós somos abençoados até hoje pelo trabalho incansável daqueles irmãos e irmãs que pregaram, se expuseram a riscos, oraram, e nós bebemos de suas fontes, louvado seja Deus por isso. Mas o que Isaías trata no texto que inspirou João Calvino nessa frase, depois das trevas à luz, fala de algo muito maior do que foi a Reforma Protestante, muito maior do que qualquer evento ou acontecimento que houve nessa terra. Esse texto fala da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto fala da expectativa bendita da vinda do Messias. E essa manhã eu quero falar um pouco sobre isso, sobre o alvorecer. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acordar bem cedo e contemplar o nascer do sol, acredito que todos aqui. Eu me lembro dos retiros, Maurício esteve conosco em alguns dos retiros. Eu organizei muitos retiros de jovens, de líderes de jovens, e o Maurício esteve conosco. Acho que a Mirella chegou aí lá também algumas vezes. E retiro de jovens a gente tinha que acordar bem cedo, ou de líderes jovens, ou fizemos um retiro de artes, não foi, Maurício? Do Gerando Arte, falando de música, fizemos um sarau lá, foi um tempo muito precioso. Maurício conduziu o sarau, foi muito precioso aquele tempo. E nos retiros a gente tinha que acordar bem cedo, quem estava organizando, porque a gente tinha que deixar tudo pronto, e os jovens não queriam dormir, né? Iam até o máximo que eles podiam, e depois, quando começava a acordar, já logo queriam entrar na agitação. Então, a gente costuma acordar bem cedo no retiro, e às vezes no sítio, como o sítio de Copacabana, lá em Magé, que é um sítio muito bonito, a gente acordava bem cedo e via o sol raiando. E é tão bonito isso, irmãos, uma imagem tão bela. O que surge aqui se assemelha a um alvorecer. Havia escuridão, havia trevas, havia um contexto muito difícil para o povo de Israel, para o povo da aliança, mas Isaías traz uma promessa de que a luz nasceria, assim como o alvorecer, assim como a alvorada, assim como um novo dia traz a luz do sol, dissipando as trevas. Isaías fala de um acontecimento que viria. Mas antes de falarmos da luz, eu queria falar da escuridão que havia se abatido aqui sobre Israel. Falarei primeiro da escuridão, depois da esperança e, por fim, da expectativa. Pois parte do que foi visto aqui se cumpriu nos dias de Isaías, mas a maior parte de sua profecia, especialmente essa profecia messiânica, se cumpriu muitos anos depois. Primeira coisa, a escuridão, versículo 19, diz assim: quando disserem a vocês, consultem os médios, versículo 8, capítulo 8, versículo 19. Quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão aos mortos? A prática de uma espécie de espiritismo primitivo estava acontecendo entre o povo de Deus. O povo, ao invés de buscar o conhecimento na palavra de Deus, o conhecimento de Deus revelado na lei do Senhor, o povo estava buscando médiuns, estavam buscando revelações estranhas, não muito diferentes dos nossos dias. Quantas pessoas você conhece que andam com uma simpatia na sua carteira, que tem o seu ídolo do lar ou a sua imagenzinha que ele não abre mão, ou que estão em dificuldade, vão ver alguém que jogue búzios, alguém que jogue tarô, alguém que jogue cartas. E aqui nós vemos que isso era no Antigo Testamento, ainda é para nós hoje algo abominável aos olhos do Senhor. Nós, povo de Deus, temos que buscar o Senhor. Temos que buscar a resposta em Deus, na sua palavra e na revelação do seu Espírito. Crente não acredita em horóscopo, amém? Não é o horóscopo que rege as nossas vidas, é o Senhor que rege as nossas vidas. Nós não precisamos fazer consulta nem com tarô, nem com búzios, nem com cartas, nem com necromantes, nem com pessoas que às vezes se dizem cristãs e trazem para si serem os polaroides, aqueles que revelam tudo. Nós somos pentecostais, cremos que Deus usa pessoas para falar conosco, cremos nos dons espirituais, mas cuidado. Tem pessoas que gostam de subir monte para orar. Nós falamos, não há erro, mal nisso por si só. Você ir orar, às vezes a pessoa mora num lugar, uma vez eu conversei com uma irmã, morava num lugar que era muito barulhento, muita agitação, ela falava, eu vou para um monte aqui próximo para eu ter paz para orar. E não há problema nisso. O problema é quando a pessoa começa a mistificar o monte. Não, porque lá no monte tem mais poder. Lá no monte tem alguém que fala alguma coisa. O Senhor fala conosco quando os buscamos, irmão. Na nossa casa, quando nos reunimos como corpo de Cristo, busque a presença do Senhor, se dedique a Deus e não busque nada diferente disso. Então, ele está falando assim, não busque, vai a favor dos vivos, se consultarão os mortos. E aí o versículo 20 responde, a lei é o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. A palavra de Deus, ela traz luz para os nossos olhos.
Lembra do que o salmista diz, lá no Salmo 119? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A gente precisa da luz da palavra de Deus, irmãos. Então, pessoas, às vezes, estão buscando desesperadas em tantos lugares, e a palavra de Deus, aberta diante dos nossos olhos, traz luz, traz direção, traz paz ao nosso coração. Mas o povo não estava fazendo isso, o povo estava vivendo em escuridão, o povo estava desagradando a Deus. Possivelmente, Isaías profetizou isso nos dias do rei Acais, que foi um terrível rei, um rei idólatra, um rei que copiou os altares de Damasco e instalou uma idolatria terrível em Judá. E aqui o povo estava desviado dos caminhos do Senhor. E o que acontece quando vivemos longe de Deus, longe dos seus preceitos? O que está nos versículos 21 e 22. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Já viu gente assim? Que faz tudo errado, e quando vê as consequências das suas falhas, ela atribui os seus problemas a Deus. Ah, mas porque Deus fez isso comigo? Por que Deus atribuiu isso comigo? Por que Deus me fez passar por isso? Eu sou uma boa pessoa, mas embora todos saibamos que nenhum de nós é bom, Jesus falou isso. Bom é o Pai que está nos céus, mas a pessoa se acha boa, a pessoa não teme a Deus, não busca a Deus, é quando a coisa fica difícil, ela ainda atribui culpa a Deus. Era isso que acontecia, irmãos. Nada diferente do que acontece hoje. Mas olha como pesado é o versículo 22. Olharão para a terra, e eis aí o quê? Angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançadas em densas trevas. Irmãos, que imagem pesada. Olha esses três elementos: angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e eles lançados em densas trevas. Muitas pessoas hoje sofrem transtornos de ansiedade. Vemos especialmente, eu tenho essa percepção, depois da pandemia, muitas pessoas desenvolveram temores, e nós não somos contrários ao uso da psicologia dentro de certos parâmetros, entendendo como uma ferramenta auxiliar pode ajudar em alguns casos. Mas muitas pessoas precisam voltar-se para Deus, em oração, na palavra, voltar às velhas práticas de buscar a Deus em jejum, em oração, na palavra, pois a palavra, ela traz refrigério. No Salmo 19, Davi diz que ela refrigera a alma, traz sabedoria aos simples. Talvez você esteja precisando de algum medicamento, nós não somos contrários, entendemos que a medicina é algo que o Senhor concede aos homens para o bem do próprio homem. Mas entendemos que algumas questões nós precisamos, todas as questões, em primeiro lugar, colocar diante de Deus em oração e buscar orientação na sua palavra. Se for necessário algum atendimento profissional, não entendemos que isso seja indigno, nem necessariamente seja falta de fé. Mas muitas pessoas hoje que sofrem de ansiedade, se voltarem-se para Deus em oração, crentes, o que não é crente precisa se converter. Quem não é crente vai precisar conhecer o Evangelho para experimentar a paz que somente Cristo dá. Mas aquele que já conhece Jesus, volte-se para o Senhor em oração, apresente sua vida a Deus, clame ao Senhor, peça: Senhor, restaura a minha sorte, Senhor, restaura a minha paz, Senhor, traz paz ao meu coração. Mas eles aqui não, estavam vivendo em angústia, escuridão e sombras de ansiedade. Sabe o que aconteceu? Volte comigo lá no livro de Reis, ande um pouco atrás na sua Bíblia, segundo livro dos Reis, capítulo 15. Segundo Reis 15, apenas o versículo 29. Diz assim, segundo Reis 15, 29. Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, as regiões de Gileade e da, grave o nome que está aí, da onde? Galileia. E toda a terra de Naftali. E todos os seus habitantes, e levou os seus habitantes para a Síria. Sabe o que aconteceu, irmão? Imagina que coisa terrível. Você vive na sua casa, na sua família, você tem lá o seu cantinho, vem um rei de outro povo, domina aquela região e te leva para a terra dele. Imagina isso, que coisa terrível. Você, de uma hora para outra, você perde a sua casa, perde seus bens, famílias eram separadas, você não sabe o que vai acontecer, se eles vão te matar lá, se eles vão te escravizar, se vão escravizar seus filhos. Imagina que coisa horrível, irmãos. Você ser arrancado da sua terra, arrancado do seu lugar e levado para um lugar que você não tem ideia do que vão fazer contigo, que você vai ser escravizado.
Por isso o povo viveu em angústia, em dores, por causa do pecado do povo. Ele foi levado pelo rei da Síria para a terra dele. E aqui fala de Gileade e Naftali. E por que eu estou chamando a atenção para isso? Nós vamos ver quando voltarmos lá para Isaías. Volte lá para Isaías, agora no capítulo 9. O cenário era complicado, o cenário era de trevas, era de angústia, de sombras de ansiedade, de escuridão, de o povo ser levado cativo para outro povo, que depois veio a dominar toda a região de Israel, de Efraim. E aqui nós aprendemos que a desobediência leva à escravidão, e o desprezo à palavra de Deus leva às trevas. Aquele povo desprezou a palavra de Deus, aquele povo rejeitou a lei e o testemunho, aquele povo deu voz a médiuns, adivinhos, que sussurram e murmuram, e eles terminaram em grandes trevas. Mas o que virá depois disso? Aí chegamos ao capítulo 9, irmãos. Olha o que diz o versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Lembra que a gente leu lá em 2 Reis? Mas nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. E olha a Galileia de novo, Galileia dos gentios. Essa terra de Zebulon, Naftali e Galileia fica no norte de Israel, ao norte ali da região de Israel, e os assírios vieram pelo norte. Então, foi a primeira terra que foi tomada pelos assírios, como vimos lá em 2 Reis. Então, aquele povo estava num sofrimento muito grande, mas no meio daquela promessa de escuridão, de trevas, de sombras de ansiedade, Deus traz luz. No meio da escuridão virá luz. Deus fará o caminho glorioso, o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. E olha como continua o versículo 2. Que é de onde vem aquela frase que eu falei no início em latim, post tenebras lux, depois das trevas a luz. O povo que andava em trevas, o que aconteceu? Viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes o quê? A luz. Louvado seja Deus, irmãos. E uma aplicação rápida aqui, por mais escuras que sejam as suas dores, por mais angustiantes que sejam as suas noites, por mais difícil que esteja sendo a sua vida, saiba que Deus ainda hoje age trazendo luz em meio à escuridão. Ele pode transformar a sua sorte. Aqui falou de sombras de ansiedade. Eu fui alguém que vivenciei bem de perto o que é ser ansioso. Eu lembro que quando eu tinha 21 anos, eu tive uma gastrite por ansiedade. E aí logo depois eu fui gravar num estúdio, lá na Tijuca. E ao chegar no estúdio, uns dias depois, aí o técnico de som estava lá, eu fui montar o instrumento, alguma coisa, e aí comentei, eu tive, esses dias não passei muito bem, tive gastrite. Aí ele olhou para mim e falou, mas você tem quantos anos? Eu acho que eu tinha 20 ou 21 anos. Aí eu falei, eu tenho 20 ou 21. Ele falou, você é muito novo, já está com crise de ansiedade por causa de gastrite. Eu fiquei meio constrangido assim, mas eu vivi uma ansiedade muito grande, irmãos. Eu era alguém muito ansioso, muito agitado. Agitado acho que ainda sou um pouquinho, né? Eu e a irmã Fátima, só um pouquinho. Não sou igual a irmã Fátima, só um pouquinho. Mas, a cabeça fritando assim, pensando um milhão de coisas. Mas imagina essa agitação sem Cristo. Eu era uma formiga atômica, assim, não parava nunca. Mas eu tinha um nível de ansiedade muito grande. Queria controlar o futuro, que a gente não controla. E com angústias em relação ao passado, eu tinha uma vida muito infeliz, irmãos. E quando eu tive um encontro com Cristo, a gente vive lutas e desafios, mas o Senhor trouxe paz à minha alma, trouxe paz ao meu coração, trouxe luz às minhas trevas, irmãos. Então, Deus ainda hoje traz luz às trevas, por mais densas que sejam. E aqui essa é a promessa. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mas que luz é essa? Aí já começando a revelar o segredo que Isaías vai deixar mais claro um pouco à frente. Vá comigo lá em Mateus capítulo 4. Evangelho segundo Mateus capítulo 4. Versículo 12. Mateus 4, do 12 até o 16. Vou ler até o 17. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. Olha a Galileia de novo. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías.
terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Aquele texto que estamos examinando lá de Isaías 9 foi cumprido em Jesus Cristo. Ele é a nossa luz, irmãos. Ele é que traz luz e dissipa as trevas do nosso coração. E aqui, no início de seu ministério, esse texto é citado, mostrando que Jesus, não à toa, que Jesus ficou ali sediado com a sua base missionária em Cafarnaum, na Galileia, cumprindo a profecia de Isaías. Mas volte lá para Isaías capítulo 9. Nós já estamos vendo que Isaías está falando de alguém que vai muito além do seu tempo, possivelmente uns 700 anos depois dele, a vinda de nosso Senhor. E olha o que diz o verso 3 de Isaías 9. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Deus traz aqui uma promessa de paz, de libertação, de tristeza passando para a alegria, irmãos. E como é bom quando a gente vivencia isso em nossas vidas. Jesus veio para ser a luz que dissipa as trevas, veio para nos aumentar a alegria com o seu sacrifício em nosso lugar, veio para nos trazer paz verdadeira e para vencer o nosso maior inimigo, os nossos maiores inimigos, o pecado, a morte e o diabo. No final do versículo 4, ele fala da vitória dos midianitas, e aqui possivelmente é uma menção a um personagem bíblico muito conhecido, que ensinamos muito para as nossas crianças, Gideão, que lá no livro de Juízes fala um pouco da história dele. Volte lá para Gideão, para Juízes, eu não vou ler tudo, vai ser só de passagem. A história de Gideão, um tempo em que o povo estava sendo oprimido pelos midianitas. Juízes, capítulo 6, versículo 14. Juízes está ali depois de Josué, no início da Bíblia. Juízes 6, 14. Diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Deus pega um homem, pelo menos emocionalmente frágil, dá uma missão para ele e fala: Senhor, mas a minha casa, eu sou mais pobre, a minha casa é menor. Eu vou vencer os midianitas? E o Senhor fala: eu vou derrotá-los como se fossem um só homem. Capítulo 7, versículo 7. Diz assim, 7:7. Então o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Os 300 homens pegaram as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda, porém reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-se e ataque o arraial, porque eu entreguei nas suas mãos. Irmãos, um homem, um líder que não estava certo da sua missão, que estava em dúvida: Senhor, a minha família é pobre, eu sou o menor da casa do meu pai. Aí vai lá para guerra com os midianitas, se preparar para guerrear com eles, com um grupo maior, e Deus fala: não, fica só 300. Gideão e 300 homens, era totalmente improvável vencerem aquela batalha. E Deus fala: essa noite eu entregarei os midianitas nas suas mãos. E olha o que acontece agora no versículo 19. Juízes 7:19. Gideão e os 100 homens que estavam com ele, que ele dividiu em 3 grupos de 100, chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite. Pouco tempo após a troca dos guardas, trocaram as trombetas e
tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita e gritavam: uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começou a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu na direção de Zerará, até Bet-sita, até a divisão de Abel-Meolá, perto de Tabate. O que está mostrando aqui? Deus pegou um homem que estava inseguro em relação à sua missão, que era uma missão realmente muito difícil, pegou com mais 300 homens, um grupo muito pequeno, e com ele desbaratou um grande arraial dos midianitas. Por que Isaías cita isso, irmãos? Porque eu creio que Isaías está falando, novamente, Deus vai pegar uma situação improvável e vai reverter para o louvor e glória do seu nome. Isso aponta para Jesus Cristo. O Filho de Deus nasceu de uma virgem, de uma família pobre, simples. Lá em Belém de Judá, não tinha onde ficar, ele foi colocado numa manjedoura. E naquela circunstância tão simples, Deus estava enviando o Salvador do mundo. Assim como Gideão, sem grandes forças, Gideão sem poder fazer muita coisa, foi diante dos midianitas e Deus promoveu a salvação, porque eles só tocaram as trombetas e quebraram os cântaros. E Deus fez com que os midianitas brigassem entre si e fugissem. Então, com poucos recursos, Deus trouxe salvação dos midianitas. E da mesma forma, de uma forma maravilhosa, Deus enviou o seu Filho para nos salvar, irmãos. Volte lá para Isaías capítulo 9. Então, primeiro falou da escuridão, agora estamos falando da esperança. Versículo 4 termina falando da vitória dos midianitas. E no versículo 5, eu amo esse versículo, irmãos, pois ele fala assim, Isaías 9:5, porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O que isso quer dizer, irmãos? Essa vida é uma batalha. Eu costumo falar aqui para os irmãos na igreja que, às vezes, as pessoas acham que a vida cristã vai ser semelhante a um passeio num belo shopping como esse que temos ao nosso lado, com ar-condicionado maravilhoso, com várias opções de comida, com você tendo uma vida muito tranquila. E não é bem assim. A vida cristã se assemelha muito mais a um campo de batalha. Lutamos, guerreamos, passamos por dificuldades. Como Paulo disse, angústias por dentro, lutas por fora. Desafios de toda sorte se levantam contra nós. Essa vida é uma batalha. Mas, irmãos, quando Jesus Cristo, agora eu creio, já falando não da sua vinda, mas da sua volta, quando ele vier e consumar todas as coisas, toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda a roupa revolvida em sangue, ou seja, tudo dessa vida, da batalha, da luta, da guerra que vivemos, será pasto ao fogo, será incinerado, será destruído. O que eu aprendo com isso, irmãos? Não se apegue às coisas dessa vida. Tem muita gente que é tão apegada, não, mas o meu carro... Claro, se você tem um carro, cuide bem dele. Mas se acontecer alguma coisa, não perca a sua paz por causa de um carro, por causa de uma coisa, por causa de uma roupa, por causa de um bem. Tenha paz no seu coração, porque tudo que está nessa vida vai ser combustível para o fogo, irmãos. Essa terra vai ser renovada, Deus vai renovar. Falarei sobre isso à noite, sobre 2 de Pedro 3, em que Pedro fala sobre isso, que tudo vai ser queimado, tudo vai ser renovado. Então, por mais maravilhosos que sejam os seus bens, por mais valiosos que sejam os olhos dos homens, por maior que seja a televisão que você está comprando no final do ano para colocar na sua casa, ela, mais cedo ou mais tarde, vai ser incinerada, sinto te dizer. Mas você pode comprar e pode fazer uso enquanto ela estiver por aqui. Mas tudo, toda a bota, toda a roupa, tudo que vivenciamos, irmãos, isso me impacta, porque às vezes a gente se apega às coisas dessa vida, são difíceis, e você lembre desse versículo e fale, não vou me apegar às coisas desse mundo, porque tudo isso aqui vai passar, e eu estarei eternamente com o Senhor, em novos céus e nova terra, aí sim nada vai passar, ficará para sempre. Mas por que tudo isso? Por que essa esperança? Porque estava tudo tão escuro, tudo tão sombrio. Aí Isaías começa a falar de luz, começa a falar, já vimos que aponta para Jesus, do seu ministério na Galileia, baseado na Galileia, que ele multiplicaria o seu povo, que ele aumentaria a alegria, que ele quebraria o jugo, que ele despedaçaria todo instrumento da batalha que vivemos nessa vida. Tudo culmina no versículo 6, que é da expectativa. Então, falei da escuridão, da esperança e, por fim, da expectativa, versículo 6. Porque, leia comigo o versículo 6 em voz alta, por favor. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu,
O governo está sobre os seus ombros. Maravilhoso conselheiro. Glória a Deus. Talvez alguém ouvindo Isaías nesses dias, já ouvi sobre isso, falando da vitória dos midianitas, que destruíram um grande exército, lá conforme o relato de Juízes, falando que vai aumentar a alegria, vai multiplicar o povo, tantas coisas, despedaçar o céu. Talvez pensasse, Deus vai mandar um grande exército, Deus vai mandar um general de guerra, Deus vai mandar um comandante. E olha o que Isaías fala, um menino. Novamente, Deus pegando as coisas improváveis, para mostrar que a glória é só dele, irmãos. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pega as coisas improváveis. Talvez você pensar, minha vida não vale de nada, quem sou eu? Como é que o pessoal fala, não sei o que, do pão? Quem sou eu na fila do pão, né, Marquinhos? Quem sou eu na fila do pão? Nós não somos nada mesmo, mas Deus pode pegar a nossa vida e usar para o louvor e glória do seu nome. Mas muito mais, Deus usou a vida do seu filho nascendo como um menino, indefeso, frágil, colocado numa manjedoura, sem lugar para passar a noite. E o menino nos nasceu, o filho nos deu. Só que ele é um menino, que aqui no início do versículo 6, fala que o governo está sobre os seus ombros. Então, ele nasce como um menino, mas é um menino que tem características peculiares, especiais, diferentes. Que ele é um menino, mas o governo está sobre os seus ombros. E aí vem algumas características, alguns colocam 5, porque separam maravilhoso e conselheiro, e outros colocam 4, que entendem maravilhoso e conselheiro como uma coisa só. Eu vou seguir a dica do pastor John MacArthur, porque ele entende como são pares, né? Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Ele entende que faz mais sentido que maravilhoso conselheiro seja mais um par. Então, é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas você vê alguém falando que maravilhoso é um atributo e conselheiro outro, também é uma possibilidade. Mas eu vou seguir aqui a sugestão do pastor John MacArthur. Maravilhoso conselheiro. Jesus foi esse maravilhoso conselheiro. No seu ministério, quantas vezes Jesus foi desafiado e reagiu de forma sábia? Lembre de sua resposta, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou a mulher adúltera, lá em João capítulo 8, que tentaram pegar Jesus, e o que ele respondeu? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles estavam errados, que eles tinham que levar o homem junto, mas talvez o homem fosse amigo deles, e aí leva a mulher e vamos deixar Jesus, que a intenção deles, eles não estavam nem aí para aquela mulher, eles queriam colocar Jesus numa situação difícil, e Jesus, com a sua maravilhosa sabedoria, ele respondeu daquela forma. Jesus é um maravilhoso conselheiro, Deus forte. Como assim Deus forte? No hebraico é El, que é uma palavra usada para Deus. E alguns questionam se seria isso mesmo, mas um comentarista bíblico chamado Riderbos, ele fala, o Messias compartilha da natureza de Deus. Então, já apontava lá no Antigo Testamento que esse menino, cujo governo estaria sobre seus ombros e que seria um maravilhoso conselheiro, teria uma natureza diferente. Não seria um homem como foi Davi, como foi Josué, como foi Gideão, mas ele compartilharia de algo que nenhum homem que pisou sobre essa terra compartilha. Ele é o próprio Deus forte, ele é o Deus Emanuel, ele é o Deus encarnado. Que Isaías fala, não no capítulo 9, mas no 7, que o Emanuel viria, a Virgem conceberia. Então, ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade. O que significa? Ele é, para sempre, aquele que cuida do seu povo. O Pai, por excelência, deve cuidar dos seus filhos. E o nosso Pai que está nos céus, e o seu enviado Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, Deus Emanuel, ele cuida de nós, ele cuida do seu povo. E ele é o príncipe da paz. Nesses dias tão turbulentos que vivemos, de tanta violência, irmãos, de tanta guerra aqui no Rio de Janeiro, em outros países, nós cremos que o príncipe da paz há de instaurar um período de paz perfeita e eterna. Estaremos eternamente em paz. Então, Jesus é esse menino que nasceu, cujo governo está nos ombros, que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Como um Deus assim não vai ter poder para dissipar as trevas que estão em nossos corações e trazer a sua luz, irmãos? E continua o texto, versículo 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com justiça, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O reino de Deus é um reino de juízo e justiça. Não há injustiça. É um reino em que há a justiça plena.
Mas nós somos injustos, nós somos falhos. Mas graças a Deus que Ele enviou o seu Filho, que não teve pecado, para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar. E os nossos pecados foram imputados sobre Ele. E nós recebemos a sua justiça para nos apresentarmos diante de Deus, debaixo do sangue de Jesus, e vivermos nesse reino de juízo e justiça. E quem garante isso? O próprio Senhor. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Termina esse trecho dizendo o seguinte: ninguém poderá frustrar aquilo que Deus vai fazer. Se Deus faz, não há quem frustre. Se Deus fizer, ninguém poderá frustrar. 2 palavras com F para ficar fácil de você memorizar: fazer e frustrar. O que Deus fizer, ninguém poderá frustrar. Se Deus determinou que enviaria um menino e que o governo estaria nos seus ombros, e ele seria maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade, Deus faria isso e Deus fez. Ele enviou Jesus Cristo. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. Post tenebras lux, depois das trevas, a luz. Um lema importante na Reforma Protestante, mas aponta para algo muito maior. Das trevas do pecado, da opressão, da angústia, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. Jesus Cristo, o Messias, o Emanuel, Ele morreu na cruz, Ele foi sacrificado, Ele foi entregue à morte para nos salvar. Então, não tema, o amanhecer chegou, depois daquela noite escura, e assim Deus pode fazer o amanhecer chegar para nós, nas nossas demandas, nas nossas situações particulares, e, sobretudo, um dia estaremos com o nosso Senhor para sempre. Esse que nasceu como um menino, esse que nasceu de forma humilde, esse que veio, um dia ele voltará. E essa é a nossa esperança. Vamos ficar de pé, vamos orar. Presente sua vida ao Senhor nesse momento.